Muito boa noite, eu sou Sônia Porte, sou psicóloga, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre adolescência e a gente vai falar sobre telas, sobre comportamento, sobre maternidade e paternidade. Consequentemente, a gente vai falar um pouco sobre limites e vamos falar sobre como que os pais podem ajudar as crianças a lidar com esse desafio das tecnologias. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem e-book gratuito para baixar. É só entrar no site ou no link aí da bio. Semana que vem nós vamos ter dia 23, 24 e 25 lives exclusivas sobre comportamento humano. A gente vai falar sobre como conduzir as telas e como os pais podem ajudar as crianças. Vai ter exercício, tem apostila, vai ter slides e eu conto aqui com a colaboração de vocês. Coloquem as perguntas, os comentários, também podem mandar no direct. Mas eu espero vocês dia 23, 24 e 25. Vamos lá? Vamos começar? Quem aqui tem filho adolescente? O que vocês sabem sobre adolescência? A primeira questão que eu quero compartilhar com vocês é que a adolescência é uma novidade na nossa sociedade, assim como a infância também. A infância foi criada no século XIX, no início do século. Até então, você deixava de ser criança, você era um adulto em miniatura e passava para a vida adulta sem nenhum rito de passagem. A adolescência ela pode ser classificada entre 10 até 24 anos de idade. Em alguns estatutos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, até os 18 anos você é considerado adolescente. Mas nós temos uma expectativa de vida aumentada e, consequentemente, crianças, adolescentes, adultos, passando mais tempo de vida na casa dos pais. E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com esses relacionamentos? Sejam todos muito bem-vindos. Olha, 23, 18 e 10. Nossa, tem uma turminha, um time bem interessante aí. Vai contando pra gente. Bom, a primeira questão trazida aqui na Escola de Mães e Pais é bem preocupante, um tanto quanto conflituosa. O que significa para uma adolescente, essa é a pergunta, não querer nada para o futuro? Vocês estão escutando isso por aí? A gente está diante de uma geração chamada de geração nem-nem. Nem trabalha, nem estuda, nem quer contribuir, nem quer ajudar com nada. Isso está se tornando cada vez mais comum na nossa sociedade. E por quê? Porque os nossos filhos, eles nasceram num momento em que tudo vem de mão beijada. Chuveiro quente, escola, brinquedo, McDonald's, restaurantes, eles têm de tudo o tempo todo. E a gente não está conseguindo colocar limites nisso. A gente tem uma série de mudanças no comportamento da família. A mulher no mercado de trabalho, o número de divórcios aumentado, as crianças mais tempo nas escolas e os pais mais afastados desse contato com as crianças. Os adolescentes têm tudo de mão beijada e eles estão com uma certa dificuldade de entender para que eles precisam lutar e por que eles precisam lutar por alguma coisa. Aí vem um ponto importante para nós, que é a questão da depressão, tanto na infância quanto na adolescência. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E, infelizmente, as crianças também fazem parte desse número. No Brasil, essa é a terceira maior causa de morte entre jovens, de 14 a aproximadamente 24, 25 anos. Os jovens nunca cometeram tanto suicídio como neste momento. E isso vai começar com a depressão, talvez na infância ou na adolescência. Como é que a gente vai estar atento a esse tipo de comportamento? A desesperança é um comportamento bastante comum trazido pela depressão e que a gente vai ter que ficar bastante atento nesse momento pós-pandemia, principalmente pela quarentena, pelo isolamento e pela falta de atividades que as crianças estão sentindo. Escola, futebol, esportes, família, viagens. As crianças estão mais isoladas e, consequentemente, elas estão menos motivadas a participar das atividades sociais. E esse é um cuidado que a gente vai ter que tomar pós-pandemia para prestar atenção no comportamento e estimular as crianças a continuar fazendo o que elas já faziam. Se manter conectado a uma atividade é fundamental para a gente diminuir os índices de depressão. E, infelizmente, quando a criança diz, mãe, eu não quero mais ir para a natação, ou mãe, eu não quero mais participar do futebol, há uma confusão entre respeito e estímulo, e às vezes os pais acabam cedendo a esse pedido da criança, o que nem sempre é muito bom.
O isolamento social sempre vai trazer uma série de prejuízos. É muito importante se manter em contato com as pessoas. Isso vai trazer uma série de benefícios. Oi, Emily, tudo bem? Mandem aí as perguntas, por favor. Bom, a falta de propósito, de entusiasmo com a vida, ela é um tanto quanto preocupante. E sim, os pais são bastante responsáveis por isso e eles precisam insistir e persistir nessas atividades cotidianas. Essa é uma maneira de você manter o seu filho engajado. Em uma das outras lives e programas que eu gravei recentemente, veio a pergunta: o que a gente tem que fazer com as crianças que de repente estejam desmotivadas com as aulas online? As crianças precisam entender quais são a responsabilidade delas e que elas precisam de alguma forma se comprometer com aquilo que é dedicado a elas, ou seja, a escola. Então, as crianças precisam entender que essa é uma responsabilidade e que não tem a opção de ir ou não ir para a escola. As crianças precisam honrar com este compromisso. E os pais precisam se sentir menos preocupados em estimular as crianças tanto quanto para que a escola seja divertida, para que a escola seja lúdica ou que não seja entediante. A gente vai falar na semana de telas sobre a importância do tédio. O tédio é fundamental. Existe um médico pesquisador, Dr. Daniel Becker, que discute a questão do tédio e diz que o tédio é extremamente necessário e saudável para todos nós. Nós precisamos encontrar formas de lidar com o não fazer. Isso é fundamental para que você possa, dentro da sua capacidade imaginativa e criativa, buscar outras atividades além dos jogos, das telas e dos videogames. A escola, ela pode ser uma atividade entediante e o tédio vai fazer parte da vida. E os pais estão aí muito preocupados em manter as crianças conectadas, em não permitir que as crianças vivam o tédio. E é muito importante que a gente entenda que isso faz parte do desenvolvimento da criança e do adolescente e às vezes até mesmo do adulto. Bom, Sônia, mas como é que a gente ensina as crianças, né? Como é que a gente ensina propósito? Como é que a gente pode motivar as crianças? A gente tem aqui um grande desafio dos pais, que é começar dando o exemplo. E os pais precisam buscar recursos para que engajem as crianças em algumas atividades. O voluntariado pode ser uma ótima alternativa para que as crianças possam entrar em contato com outras realidades e consigam assim entender um pouco mais sobre cooperação. Cooperação, será que isso é importante na nossa sociedade? E o que eu tenho para dizer para vocês é que sim. Nós vivemos numa sociedade competitiva que, consequentemente, nos coloca uns contra os outros. E as crianças vão sentindo isso nos jogos, na escola, na comparação com os irmãos, a gente vai falar disso mais para frente, no comparar a nota, no comparar performance, no comparar uns com os outros. Isso é extremamente danoso à saúde de qualquer pessoa, mas principalmente à saúde das crianças. Então, sentir que nós temos uma função colaborativa, cooperativa no mundo, pode fazer com que a criança enxergue seu propósito e se engaje em algumas atividades aí que possam ser interessantes. Tudo bem, André? Manda a pergunta aí pra gente. Como é que a gente pode fazer com que as crianças se engajem um pouco mais? A gente tem uma questão aqui que é colocar as crianças para participar das atividades cotidianas. Quem aqui coloca as crianças para arrumar a cama, para lavar a louça, para ajudar na organização de casa? Deixa eu ler aqui um comentário. Já ouvi de aluno meu que não queria terminar a escola porque não via sentido no futuro. Poxa, é a Jaque Adriele. Então, né, Jaque, a gente tem uma questão de propósito, de desesperança muito séria e muito triste nesse teu relato que você colocou aqui. Por que eu não vejo esperança no futuro? Eu tenho aqui nos slides para falar para vocês mais para frente, mas existem alguns rótulos bastante nocivos à adolescência. Eu queria que vocês que estão aqui ao vivo me dissessem quem é que teve uma adolescência feliz. Porque a adolescência ela é chamada de aborrecência, ela é chamada como fase difícil, como fase complicada. Inclusive, a maioria das pessoas encara drogas, vícios, rebeldia, dificuldade no relacionamento dos adolescentes como algo normal à fase. E não é. O ideal é que seja uma fase
de transição na vida do ser humano, mas que ele seja apoiado e ancorado pelos pais, pela escola, pelos irmãos e pela sociedade. Então, esse preconceito com relação à adolescência acaba trazendo uma certa tristeza para uma fase que deveria ser uma fase de descobertas e de possibilidades. Eu disse aqui no começo da live que o suicídio é a terceira maior causa de morte no Brasil atualmente. E isso é muito sério e muito triste. Hoje, no Brasil, 32 crianças e adolescentes morrem por dia vítimas de violência doméstica, de acordo com a Unicef. É um outro dado muito sério. 32 mortes por dia de crianças e de adolescentes. O que isso significa? Que os adolescentes e as crianças estão sendo tratadas de uma maneira extremamente cruel, que nós estamos de alguma forma deprimindo essas crianças e que, consequentemente, essa falta de esperança no futuro pode vir também como fruto dessa falta de apoio e dessa violência que a gente tem aí na sociedade. Pois é, nós temos aí muitos casos de repressão, de violência, de alienação parental, de violência doméstica, de violência psicológica, violência sexual e, infelizmente, tudo isso começa em casa. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas eu gosto de finalizar os meus textos com essa frase para a gente fazer uma reflexão. Onde é que você aprende a se relacionar? Em casa. Onde é que você aprende a competir? Em casa. Onde é que você aprende a não respeitar? Em casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses modelos, porque tudo começa em casa, né? É importante, então, engajar a criança aí nessas atividades, começando com as atividades domésticas. Quero contar uma história para vocês que aconteceu aqui essa semana e eu quero saber quem é que tem um palpite aí para a solução desse problema, dessa questão. Eu atendi uma mãe e ela estava bastante triste, chorando, ela estava bem irritada com a situação, porque a filha de 8 anos, antes de sair para a escola, 7 horas da manhã, bem cedo, não tinha o material da escola todo organizado. Ela tem lá muitas matérias, mais de 8, os papéis estavam todos espalhados e ela foi cobrar a criança de que, olha, você é muito desorganizada, você deixou todos esses papéis espalhados. E a mãe foi lá e colocou todos os papéis numa pasta e disse: quando ela chegar da escola, eu vou mostrar para ela como é que é uma pasta organizada. Como é que vocês podem ajudar essa mãe? Quem é que tem um palpite aí? É importante a gente entender que fazer pela criança não vai ajudar tanto. Deixar a criança fazer sozinha, ela se sente desamparada, ela se sente sozinha. Quando a criança diz que ela não consegue fazer alguma coisa, é importante que o adulto escute, que ele tente se colocar no lugar da criança. Será que ela não consegue mesmo? E eu vejo alguns adultos, às vezes, duvidando da verdade da criança. Alguns adultos acreditando que a criança esteja manipulando uma situação para conseguir o quê? A manipulação geralmente está na cabeça do adulto. E a maldade também geralmente está na cabeça do adulto. A criança está tentando dizer alguma coisa, ela está tentando expressar uma necessidade. Qual é a necessidade? Se ela está dizendo que ela não consegue organizar, é muito provável que ela não consiga organizar. Ajudar a criança, Jaque. Como é que a gente ajuda a criança? Porque a mãe entendeu inicialmente que se ela arrumasse a pasta para a criança e dissesse, olha, é assim que é arrumado, é assim que é organizado, na opinião dela, ela estaria ajudando a criança. Mas a minha resposta é, não, ela não está ajudando a criança. Por quê? Porque a criança já viu a pasta pronta, a pasta já estava arrumada e a criança não descobriu, ela não aprendeu como é arrumar a pasta. Então, é muito importante, isso mesmo, Carla, fazer junto com a criança. Olha, vem aqui, vamos separar as suas folhas por matéria, matemática, português, ciências, geografia e assim por diante. Depois você vai pegar por cor e vai catalogar. Pronto, ficou arrumado. Olha quanto tempo a gente demorou para colocar isso em ordem. E perguntar para a criança qual que é a dificuldade dela. Muitas crianças não enxergam um propósito em arrumar a cama ou arrumar a pasta. Essa menina, por exemplo, acha que arrumar a pasta é perder tempo.
E aí a mãe, arrumando junto com ela, vai dizer o seguinte: olha, se eu quiser encontrar atividade de matemática, é só eu procurar por cor, e isso vai ficar muito mais fácil e muito mais rápido. Melhor do que deixar todos os papéis desorganizados. O que você acha? É muito importante que a gente trabalhe com convencimento, com diálogo, com a conversa. O meu filho, por exemplo, já me questionou por que ele precisa arrumar a cama todos os dias, se à noite ele vai desarrumar. Questionamentos que todos nós já escutamos ou já até utilizamos com os nossos pais. Cabe a nós dizer, por que esse espaço precisa ficar organizado, porque a cama fica muito mais bonita, arrumada, porque assim a gente está dizendo que não está na hora de dormir. Quais são os nossos argumentos? Infelizmente, argumentar dá trabalho e os pais às vezes têm uma certa preguiça de argumentar. É importante que a gente assuma. Alguns dizem que é cansaço, outros dizem que não tem tempo, alguns faltam repertório, mas às vezes também tem uma boa dose de preguiça. E é importante a gente considerar o quanto vale educar a sua criança hoje ou o quanto vale deixá-la sem uma explicação. O quanto você está ajudando ou o quanto você está atrapalhando o seu filho a ser um adulto com uma qualidade de vida um pouco melhor. Isso é fundamental. Vamos para o próximo slide? Vamos deixando as perguntas aqui. Meu filho troca o dia pela noite, ele tem 14 anos e dorme o dia inteiro. O que vocês acham disso, gente? Comenta aqui. Telas, a gente vai ter uma semana de telas, começa dia 23, 24 e 25. Tem e-book, é só clicar no link da bio para baixar gratuitamente sobre telas, tá bem bacana. E a gente vai falar sobre todos esses pontos importantes no desenvolvimento da criança. O primeiro deles, gente, é a questão do sono. O sono é muito importante tanto para a criança quanto para o adolescente. O sono, ele pode tornar o adulto e o adolescente irritadiço, com falta de concentração, com dificuldade no aprendizado, com raiva e, consequentemente, com mais dificuldade de controlar as próprias emoções. Consequentemente, esse adolescente vai ser criticado, ele vai ser reprimido, ele vai sofrer uma série de questões porque não dormiu adequadamente. Mas, Sônia, o meu filho não quer dormir. É função e responsabilidade dos pais colocar limites no horário de dormir e no horário de acordar. Então, se o adolescente de 14 anos está trocando o dia pela noite, alguém permitiu que isso tenha sido feito. E o adolescente, ele tende a ser um ser mais noturno, ele gosta da noite. Por que o adolescente gosta da noite, gente? Quem tem um palpite aqui para me dar? O adolescente gosta da noite. E o adolescente também testa os limites. Como assim? Bom, se eu posso ficar até às 10, quem sabe eu posso ficar até às 11? Quem sabe até eu posso ficar até meia-noite? Quem sabe eu posso ficar até 1h da manhã? Ele vai testar. E aí vai depender do adulto que estiver por perto a ceder ou não aquilo que o adolescente está de alguma forma testando. O adolescente gosta de ficar à noite sozinho porque ali ele acessa as redes, o YouTube, ele vê filmes, ele conversa com outros amigos, ele fica de alguma forma no mundinho dele. E esse é um cuidado que nós precisamos tomar. Telas, de preferência na sala, sob supervisão dos adultos, e que os adolescentes possam ter algum contato, algum convívio com as famílias. Há uma tendência a se isolar, mas é importante que os adultos cuidem disso para que o adolescente não vá se afastando. Isso é muito ruim para toda a família, mas principalmente para os adolescentes. Apesar de haver uma reclamação, assisti um filme esse fim de semana chamado A Revolução das Máquinas, foi inclusive indicação aqui da Jaque. E a adolescente está louca para ficar longe do pai dela. Por uma série de questões, porque ela acha que o mundo lá fora é muito mais divertido, porque ela tá de saco cheio do pai dela, porque ela quer conhecer novas pessoas, quer se sentir adulta, enfim. Existem uma série de possibilidades, porém, é importante que o adulto conheça essas possibilidades e imponha limites. Então, a gente precisa cuidar do sono, porque o sono é, inclusive, um potencial aí para que o adolescente, para a criança desenvolva depressão. Criança, adolescente e adulto que não dorme adequadamente pode ter aí um pezinho, um fator que acaba contribuindo com a questão da depressão. Como é que tá o sono de vocês? Vocês estão dormindo adequadamente? E as crianças de vocês? Conta aqui. Bom,
Aqui vem mais um caso. Ele está na fase do adolescente revoltado. Olha o que a gente falou aqui anteriormente. O quanto a nossa sociedade rotula o adolescente como um ser revoltado, problemático, aborrecente, chato, difícil de lidar, e nada disso vai ajudar você a melhorar o relacionamento com teu filho. Toda vez que você julgar o que você disser que uma pessoa é chata, é revoltada, é aborrecente, de tanto escutar isso, eu posso me tornar isso. Isso se chama autossugestão. Na psicologia, a gente tende a colocar algumas questões como propostas de aprendizado. E se você está dizendo que eu sou chato, de repente eu seja mesmo, ou eu passe a me comportar como um chato. Assim, eu vou atender às suas expectativas e às suas necessidades. Faz sentido para vocês? Coloca aí para mim. Então, não existe adolescente revoltado. O adolescente, ele é socialmente rotulado. E se ele está irritado, é função dos adultos que estão perto dele, ajudá-lo a contornar esses comportamentos. A gente precisa encontrar ferramentas para ajudar o adolescente a se entender. Vamos lá. Ele diz que não vê a hora de fazer 18 anos e sair de casa. E algumas mães ficam muito chateadas com essa ideia de que o adolescente esteja querendo sair de casa. E pelo contrário, se você está preparando o seu filho para autonomia, para ser um ser independente, para ser uma pessoa capaz de cuidar de si, é importante sim que o adolescente faça intercâmbio, que ele more sozinho, que ele more em outro país, ou que aos 18 anos ele queira experimentar a possibilidade dele morar sozinho. Isso não é ruim, isso pode ser muito bom. A questão é que alguns pais, algumas mães acabam lendo isso como um abandono. Deixa eu ler aqui. Faz sentido sim, porque eu fiz isso com a minha filha e ela está assim. Como assim, André? Me conta. Como precisamos cuidar do que falamos, não é mesmo? Cuidar das atitudes. Sim, já que a gente precisa cuidar do que a gente fala. O adolescente e a criança, eles prestam muita atenção no que a gente está falando. E às vezes uma palavrinha ou um tom de voz usado de uma maneira um pouco mais grosseira ou mal interpretada pode fazer com que o adolescente se sinta reprimido ou que ele se sinta pequeno. E isso aos poucos pode ir crescendo, a criança pode se achar rejeitada, não gostada, não amada, ou menos amada do que um irmão, menos amado do que um primo, menos inteligente do que um colega de sala. É muito importante que a criança, que o adolescente se sintam amados, importantes, suficientes na nossa vida. Olha que interessante isso que eu vou contar para vocês. Mas o adolescente que de repente acha que não tem essa capacidade, essa condição de ser amado, ele pode crescer com sentimento de rejeição e carregar isso para o resto da vida dele. Ele pode sempre se achar não amado. Quem tiver aí com papel e caneta, anota a palavra aceitação. E esse é um tema que a gente vai trabalhar na escola de mães e pais. A gente tem uma grande dificuldade dos pais em aceitar os filhos como eles são. Como assim? Na maioria dos casos, os pais idealizam uma criança, um adolescente que acaba não atendendo a essas expectativas. E essa frustração faz muito mal para o relacionamento entre pais e filhos, porque eles acabam cobrando dos filhos algo que os filhos não querem ser ou que simplesmente não são. E que, consequentemente, isso vai trazer uma série de danos para essa relação. Então, aceitação. Amar as pessoas que fazem parte da tua família, independente do que elas fazem ou do que elas são, mas simplesmente por ser seu filho, sua filha, por ser sua esposa, por ser o seu marido, simplesmente por ser quem são na vida de vocês. Uma expectativa e uma romantização, Jaque, do filho perfeito, da filha perfeita, ou das condições em que nós acabamos construindo como perfeitos. É importante que a gente aceite as pessoas como elas são e que, consequentemente, a gente consiga aceitá-las e viver profundamente esse amor. Essa condição de frustração, ela acaba de alguma forma fazendo com que a gente mine as nossas relações. O outro sente que está sendo rejeitado, o outro sente que não é amado porque de repente fez algo que está sendo reprovado, ou que pintou o cabelo, ou que se veste de uma determinada forma. Tanto a criança quanto o adolescente precisam se sentir amados e acolhidos pelos pais.
esse amor vai fazer uma grande diferença na vida deles, pro resto da vida. Não é só na adolescência, é pro resto da vida. Vai ajudar o teu filho a fazer melhores escolhas, vai ajudar o seu filho a se relacionar de uma maneira muito mais positiva com o mundo. Então é importante que o seu filho, que a sua filha se sintam amados, independente da nota, independente da roupa, independente do corte de cabelo, independente do estilo de música que eles estejam curtindo. Eles estão se descobrindo, é um momento de construção de identidade e é importante que a gente consiga respeitar esse momento deles. Faz sentido isso para vocês? Coloca aí nos comentários para mim, tá bom? Bom, a gente falou desse preconceito, né, que a nossa sociedade tem com o adolescente, que é algo que a gente precisa cuidar e de alguma forma orientar as pessoas que estão no nosso ciclo social, que aborrecente não é aborrecente, é adolescente. É um ser que está em transição e que a gente vai precisar, sim, encontrar ferramentas para lidar com ele. Uma questão aqui muito importante, que a mãe ficou chateada, né? Porque o adolescente está revoltado, porque ele quer sair de casa. E eu coloquei aqui, é importante que você diga para o seu filho o seguinte: essa casa é nossa, esse quarto é seu e você é muito bem-vindo nesta casa. Mas enquanto você estiver aqui, você vai precisar seguir algumas regras. E provavelmente quando você sair dessa casa e for para um trabalho, ou for morar numa república, ou for morar com alguém, você vai ter que seguir algumas regras, porque as regras fazem parte da vida. Isso, na verdade, é muito bom para que todos nós consigamos viver em uma harmonia um pouco maior. Então, para a mãe não levar isso para o pessoal. Às vezes eu sinto que os pais acham que o desafio do adolescente, que o tentar quebrar regras e limites é pessoal, é comigo. Ele não está me respeitando, ele está me desafiando. E não é pessoal. Ele está experimentando o mundo. Não é só com você, é com o mundo. É que os pais acabam sendo aí a primeira fonte de descobertas e acabam sendo também as primeiras pessoas a serem testadas. Vamos para o próximo caso? A mãe se diz muito cansada. A gente está aqui com muitas mães muito cansadas durante a quarentena, com grande dificuldade em lidar com a demanda de trabalho. Mas é importante a gente entender que nós precisamos ter tempo para os nossos filhos. É importante a gente entender que o que você está fazendo pelo teu filho hoje, você vai colher amanhã ou depois. Então, às vezes os pais dizem: Sônia, mas eu não tenho tempo para poder ficar com meu filho. Você precisa encontrar um tempo para ficar com teu filho. Coloque na agenda, assim como você coloca trabalhar, se exercitar, arrumar a casa, visitar um parente, ler. Coloque um tempo para ficar com seus filhos. Sônia, mas como assim? Sim, nem que seja para levar na escola, buscar na escola. As horas das refeições podem ser excelentes momentos de conexão, de que as pessoas possam contar o que foi que aconteceu no dia delas, que elas consigam, assim, compartilhar um pouco do que fez parte ali do teu dia e que você consiga estabelecer alguma conexão. Saber quem são os amigos, quais são os jogos, quais são os filmes, o que o seu filho gosta de fazer, quais são as suas preferências musicais, qual a sua cor preferida. Isso é muito importante. Então, por mais que você não tenha tempo, você vai precisar encontrar um momento para estar em conexão com seu filho. Isso é importante para ele, mas é importante para você também. Os filhos crescem, em algum momento eles vão sair de casa. É importante que a gente se lembre disso, né? Qual é o fruto que você quer colher lá na frente? Porque lá na frente, essa criança pode crescer e ela pode ter uma série de problemas, inclusive com as questões sociais, com crimes, com drogas, com estabilidade no trabalho. Esse é um material preparado para as nossas aulas na semana que vem, mas fica aqui um spoilerzinho, né? 80% das demissões acontecem por questões comportamentais. Por questões comportamentais. Então, as pessoas têm competências técnicas, mas as competências comportamentais acabam demitindo as pessoas, o que isso significa? Que as pessoas não sabem se comportar. E aonde foi que elas aprenderam ou que elas não aprenderam a se comportar? Provavelmente em casa onde que tudo começa, né? Então, ela está dizendo aqui que filho dá trabalho, que ela não tem tempo, mas que é importante aqui que fica o meu recado, que a gente precisa sim cuidar disso.
A minha filha abandonou o emprego. Ela tem 14 anos. Ah, tá. É muito novinha, né, André? 14 anos é muito novinha. Ela não tem maturidade aí para fazer as escolhas mais assertivas para a vida dela. Aí, mais uma vez, vai depender de muita conversa, de muito diálogo. E fica aqui um recado para os pais e para as mães que estão ouvindo. Às vezes a gente quer impor algumas coisas e ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de muitas imposições. O adolescente precisa ser convencido. Você vai precisar de bons argumentos, você vai precisar de um pouco de persuasão. Você vai precisar mostrar para esse adolescente que isso faz sentido para ela, porque senão ela vai simplesmente desistir, porque aquilo não é uma escolha dela, é uma escolha dos pais. E isso dá muito trabalho, convencer as crianças, convencer os adolescentes a fazer determinadas coisas, requer dos pais uma boa dose de inteligência, uma boa dose de informação, uma boa dose de paciência, uma boa dose de recursos para você conseguir transmitir isso com a devida segurança e clareza para a criança. Não é tão fácil assim, tá? Na escola de mães e pais a gente fala um pouco disso. Minha filha de 12 anos bate na porta, bate a porta, levanta a voz, não obedece, faz só o que ela quer. E a pergunta da mãe é: eu posso bater? O que vocês acham, gente? Ela pode bater? Qual é a opinião de vocês? E eu vou começar com um dado bastante preocupante. 70% dos pais no mundo ainda batem nos seus filhos. E começa com uma chinelada, depois com 2, depois com 3, daqui a pouco é uma surra e depois a gente tem os números de crianças e adolescentes mortas. Para reforçar, são 32 crianças e adolescentes mortas por dia no Brasil, de acordo com a Unicef. A gente teve aí alguns casos recentemente apresentados na mídia social. Bater, gente, por que os pais ainda batem nos filhos, né, Jaque? Por que os pais ainda batem nos filhos? Os pais batem porque inicialmente bater resolve. Ah, tava enchendo o saco aqui na hora da televisão, bati e calou. Calou. Ah, não queria ir dormir, eu dei um tapa, foi dormir, parou. Isso significa que a criança está te respeitando, que ela ensinou, que você ensinou alguma coisa para a criança? Qual que é a resposta, gente? Não, a criança não aprendeu. Ela só se assustou, ela só se acuou, ela está com medo. E isso desperta uma série de sentimentos bastante ruins na criança, ao contrário do que se imagina que sejam bons. Deixa eu ler aqui. Agressão, na minha opinião, não é o recurso que deve ser tomado para educar. Agressão não educa, Fabiana. A agressão, ela reprime. A agressão, ela oprime. Ela machuca, ela humilha. Ela faz a criança sentir raiva, mas ela não educa. Porque a criança não sabe por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Ela simplesmente para porque ela está com medo, porque ela sentiu dor. Né? Quem já apanhou aqui, lembra aí, sabe mais ou menos como é que isso funciona. Então, se eu sinto dor, eu paro. Claro, você me bateu, eu tô assustada com isso, eu tenho medo de que você me bata mais. Então, a criança para. É o que a gente chama de recursos nobres. Conversar, mas conversar dá muito mais trabalho. E quando é que eu tenho que conversar? Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, porque ele diz o seguinte: você precisa mandar o seu filho escovar os dentes todos os dias, não é? Quem tem filho aqui sabe. E ele vai dizer o seguinte: se você... Sabe quando é que você vai ter que parar de mandar o seu filho escovar os dentes? Quando ele arrumar uma namorada, quando ele começar a beijar na boca. Aí sim ele vai começar a se preocupar com isso. Até então, você vai continuar mandando o seu filho escovar os dentes. Deixa eu ler aqui. Sempre pense no argumento. Você bate no seu chefe porque ele diz algo que não gostou? Ótimo. Você agride qualquer pessoa na rua porque alguém não te contrariou? Muito legal, Jaque, porque assim, quem bate aprende a bater. Então, quem bate tem maiores chances de bater nas parceiras, no caso dos rapazes. Quem bate tem maiores chances de bater nos próprios filhos. Quem bate vai para o trânsito e acredita que se resolve tudo no tapa. Às vezes a criança nem sabe por que ela apanha, mas ela para. Quem bate vai para a escola e bate. Por quê? Porque eu aprendi a resolver as coisas
Na violência, na base da agressão, na base da força. Então, quais são os efeitos colaterais do bater e do apanhar, né? Então, como é que a criança aprende? A criança aprende que tudo se resolve na base da violência. Nós temos aí também os idosos que sofrem com a violência doméstica. Mas é importante olhar para o passado e reconhecer como é que esses idosos, de repente, educaram seus próprios filhos. Talvez também batendo, né? E o que é que a gente está trazendo para a sociedade? Mais dor e violência. Então, ela perguntou se ela pode bater e ela até chegou a fazer alguns questionamentos para mim. Eu disse, olha, bater pode assustar, mas não vai educar. Então, é importante que você saiba por que você está batendo e quais são os frutos que você vai colher. E ela disse assim, mas Sônia, ela era tão fofa, ela era tão maravilhosa, era uma criança tão doce. E, de repente, do nada, ela se torna essa adolescente complicada. Gente, ninguém se torna uma adolescente complicada de uma hora para outra. Algumas coisas foram acontecendo e é muito importante que se estabeleça essa conexão para entender em que momento o comportamento da criança mudou, por que mudou e como mudou. Se o adolescente se sente sozinho ou se o adulto se afasta, essas mudanças de comportamento parecem que aconteceram de uma hora para outra, mas isso não é verdade. O comportamento ele vai mudando e o que essa menina precisa é de limites e não de palmadas. Mas a mãe insistiu. Mas talvez ela precise de palmadas e não de carinho. Mas as palmadas não vão resolver. E a longo prazo, de repente, a gente vai conhecer um pouco mais dessa história, né? Aí vem uma outra pergunta. O adolescente se irrita muito? Por quê? E a resposta é hormônios. Hormônio vem do grego, significa humor. E toda vez que os hormônios estão oscilados, os humores também estão oscilados. Então, o adolescente, às vezes, ele, como eles costumam dizer, ele tá de boa. Mas você abraçou ele, ele se irritou, uma música irritou, uma piada que você fez irritou. É importante a gente entender que até os 25 anos de idade, aproximadamente, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento e que, consequentemente, o adolescente não consegue controlar todos os seus impulsos, inclusive o de irritabilidade. Então, é possível que o adolescente tenha uma tendência maior a se irritar, mas isso faz parte da fase de desenvolvimento dele. E o que a gente precisa ter? Sim, gente, a gente precisa ter um pouco de paciência, uma boa dose de paciência para conseguir lidar com a irritação desse adolescente. Vamos lá. E o que o adolescente está pedindo? Ele está levantando a voz. O que ele está pedindo? Ele não obedece. Por quê? Então, vamos lá. O adolescente está pedindo limites. E limite significa conexão. E limite significa atenção. Então, o adolescente que de repente esteja levantando a voz e que esteja não cumprindo com as regras, ele está pedindo apoio. É como um rio, precisa de margens para dizer aonde é que ele tem que chegar. O adolescente que não tem esse tipo de orientação, ele se sente sem nenhum tipo de estrutura emocional. A negligência é um modelo de paternidade e maternidade extremamente comum na nossa sociedade. A gente tem o negligente, o autoritário, o permissivo e da psicologia positiva, a educação positiva é o menos usado até o momento, porque na verdade nós não aprendemos a respeitar o espaço da criança, a conhecer o desenvolvimento da criança e o que fazer. O que a maioria de nós faz é repetir aquilo que fizeram conosco, porque até então, a maioria dos pais até costuma dizer, né? Eu apanhei e não morri, eu apanhei e tô aqui, eu apanhei e trabalho, eu apanhei e honro com as minhas responsabilidades, por que o meu filho não vai ser capaz de honrar? São modelos de educação extremamente ultrapassados e que vão precisar ser revistos. Vamos lá? A minha filha passou a ter esse comportamento a partir de 10 anos. Ela era uma criança super alegre. Agora ela ficou assim. Será que ela precisa de limites ou de palmadas? Ela precisa de limites e de muito amor. Porque quando uma criança se rebela, quando uma criança grita, quando uma criança tira notas baixas, quando ela tem aí problemas na escola, né, que nós chamamos de problemas comportamentais, ela de alguma forma está pedindo ajuda.
E a função dos pais e dos adultos que vivem com essa criança é ajudar. E bater não vai resolver, tá bom? Gente, eu espero que as perguntas de vocês, Fabiana, se tiver aí, queria participar, acho que dá tempo da gente bater um papo, se você quiser entrar aqui para a gente conversar. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui. Dia 23, 24 e 25, nós vamos ter palestras sobre telas. A gente vai ter exercícios práticos, vai ter slide, vai ter muita coisa boa. Tem e-book lá no site www.soniaportes.com. Também tem inscrição na Escola de Mães e Pais. A gente está aí com o grupo terapêutico de pais com inscrições abertas. E eu gostaria, sim, de contar com a participação de vocês, compartilhando esse conteúdo com outros pais, com outras mães. A gente vai ter mais domingo, tá? Domingo à tarde, segunda e terça. Eu gostaria que vocês trouxessem também mais questões, porque essas questões que eu trouxe aqui para vocês é da Escola de Mães e Pais. É super importante que vocês possam compartilhar comigo as dificuldades de vocês. Às vezes a gente tem vergonha de perguntar aqui no direct, tem um monte de gente vendo aqui na tela, mas você pode me mandar mensagem no privado. Fabiana, a inscrição tá no link da bio, tá como Escola de Mães e Pais. Quem não encontrar, pode me mandar uma mensagem lá no direct, que eu mando o link para vocês, tá? É gratuito. E eu gostaria muito que vocês mandassem as questões de vocês, porque quando eu ajudo vocês a resolver essas questões, de alguma forma eu também compartilho esse conhecimento com outras pessoas. A Fabiana quer participar? Vamos lá, Fabiana, eu vou colocar você aqui comigo então. Né? Vamos lá, vamos ver aqui a Fabiana, o que ela tem para dizer pra gente. Mas vamos como lá. é bom poder agarrar uma notícia Olá, boa dessa. Fabiana. Eu acho que ela saiu, ela entrou e ela saiu. Acho que ela apertou algum botãozinho que ela não sabia. Então, vocês podem entrar na Escola de Mães e Pais, participem com as questões de vocês. Vocês são todos muito bem-vindos. Segunda-feira que vem tem outra live. Tragam aí as questões de vocês e os problemas cotidianos, porque isso pode ajudar tanto vocês quanto outros pais. É por isso que é importante que a gente esteja em grupo. Às vezes, uma resposta para algum outro pai, para alguma outra mãe, também pode ser muito útil para mim, tá bom? Gente, obrigada pela participação. Espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Compartilhem com outros pais e com outras mães. Eu espero vocês dia 23, domingo, aqui no finalzinho da tarde, às 18 horas. Um grande beijo, ótima semana, até!